Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente, bom, estamos aqui, né, para mais um episódio. Hoje eu tô com a Paola, ela é dubladora, atriz, trabalha com narração também, com audiodescrição, cada coisa. A gente vai falar um pouquinho, né, de todos esses trabalhos dela. Bom, Paola, eu queria desde já, né, te agradecer pela sua disponibilidade em vir aqui bater esse papo com a gente, tá? E sinta-se bem à vontade. Obrigada, Rê. Eu que agradeço o convite. Sempre legal bater esses papos. É. E eu queria começar, né, que você começasse contando um pouco, né, da sua carreira, como que você começou a se envolver com dublagem e essas outras profissões, né, que você também tem. Uhum. Então, eu, diferente de muitos dubladores que sempre sonharam em ser dubladores, que imitavam vozes, que faziam não sei o quê, que, né, tinham personagens e se apresentavam, eu não. Eu nunca fui essa pessoa. Eu, Uhum, eu sempre fui da dança, eu sempre gostei muito de dançar. sim. E daí quando eu tinha 16 anos, eu me mudei para Brasília, eu morava em Curitiba, eu sou de Curitiba, Paraná, né? E fui morar em Brasília. E aí lá não tinha faculdade de dança na época, que eu fui fazer vestibular, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou fazer? Eu pensei em fazer geografia, Nossa, sério? menina, arqueologia. Eu prestei vestibular para turismo, para publicidade, para desenho industrial, uma loucura. Ah, E você concluiu tudo isso? Só não passei em nada, menina. Fiz o vestibular e não passei. entendi. Daí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Daí eu vi porque eu queria trabalhar com alguma coisa artística, na verdade. Só que não tinha faculdade de arte na época. Daí eu fiquei assim, cara, e aí? Para onde é que eu vou, né? Querendo trabalhar meio com isso, mas não dá para trabalhar com isso. Daí eu Uhum. fui para um cursinho pré-vestibular que tinha aula para prova específica de artes cênicas. E aí eu falei, cara, vou fazer esse cursinho. E aí eu me apaixonei pelo negócio, assim. Uhum. Eu achei incrível tudo aquilo, e aí eu fiz o vestibular para artes cênicas na UNB. Daí passei e me formei em artes cênicas. E eu sempre gostei também de cantar e tudo, então eu pensava já no meio do curso em talvez ir para esse lado da voz, mas não tinha muita certeza. Aí me formei e tudo, e aí em 2011 eu vim para São Paulo fazer um curso intensivo de dublagem aqui para ver como que era, né, e ver se eu curtia mesmo, se era no que eu queria investir, né. Sim. E aí eu vim para cá, daí na minha turma quase que não rola o curso, porque um pessoal que vinha do Rio Grande do Sul teve um problema, não ia poder vir, e aí não ia dar o quórum mínimo de alunos para o curso. Uhum. E aí me ligaram, uma semana na semana do curso me ligaram falando: "Olha, Paola, não vai ter mais o curso, porque não tem o mínimo de alunos". Eu falei: "Cara, não, pelo amor de Deus, eu tô com a passagem comprada, eu consegui negociar uma semana Oh, de folga". Assim, gente, sem condição. Trabalhava em comércio na época, assim, trabalhava em shopping, não tinha a menor condição, assim, cara, uma semana. Daí eu falei: "Não, gente, pelo amor de Deus, tem que ter, tem que ter". Daí eles falaram: "Tá bom, liga na sexta-feira". Daí eu liguei na sexta-feira, ela falou: "Vem". Eu falei: "Ai, que bom". graças a Deus. Daí cheguei lá no sábado, rolou o curso e daí na turma tinha eu, um cara de São Paulo e mais um cara de Brasília, que eu não conhecia, o Ricardo. E aí a gente foi fazendo o curso, daí um olhou pra cara do outro, eu falei: "Cara, eu quero fazer isso da vida". Daí ele falou: "Eu também. Vamos?". Eu falei: Me "Vamos". encontrei. Daí a gente ficou 2 anos, assim, 2 anos não, na verdade, 1 ano se programando, se planejando e tal, e aí em 2013 a gente veio pra São Paulo, Uhum. de vez, assim, né. E no fim ele acabou, eh, seguindo outro rumo da vida, ele já trabalhava com tradução, com revisão também e tudo, ele continuou meio nesse caminho,
e casou, hoje em dia mora no Chile, uma loucura. Uhum. E eu segui, né? Então, e aí é isso, daí eu fui fazendo cursos mais específicos, né, cursos de locução publicitária, curso de dublagem mesmo, fiz vários cursos de dublagem, me formei em rádio também, locução para rádio, então é isso, fui me aprofundando um pouco mais nessa área da voz, né. Uhum. E aí, Paola, eu queria que você comentasse também um pouco, você trabalha com dublagem, narração e audiodescrição, é assim, em que ponto você acha que elas, vamos dizer assim, divergem, né? Ou como é que você vê a relação, assim, dessas 3 áreas? Uhum. Bom, eu acho que assim, o que elas têm em comum é que o nosso material é o texto, né, é a interpretação de um texto, querendo ou não, todas elas trabalham com isso, né, com Uhum, informação, digamos assim, eh, e voz, né, então é essa informação por meio da voz. Só que cada uma tem uma peculiaridade, né, tipo, a gente sempre tem que lembrar qual que é o público, né, qual é o propósito daquele produto. Então, por exemplo, na narração de audiolivro, eu tenho que narrar as palavras que estão naquele livro exatamente como elas estão no livro. uhum. Então, eu não posso falar, por exemplo, falar, eu tenho que falar falar, né, pensar, eu tenho que falar tudo Tem certinho que seguir à pra risca, né, aquilo ali, né. hã? Você tem que seguir à risca, né, mesmo, né, o que tá ali. Exatamente. Então tem esse desafio do você não cair numa coisa mecânica, né, para ir ficar só falando as palavras, e interpretar e não interpretar demais também a ponto de ficar uma coisa ou caricata, ou que acabe interferindo muito na experiência de quem está ouvindo, sabe. Então, não é muito simples fazer audiolivro, a gente acha que é só ler em voz alta, mas eu acho bem desafiador, na verdade é bem desafiador, tanto que não são todos os profissionais da voz que fazem audiolivro, Uhum, porque é muito puxado, é muito cansativo, você precisa ter um fôlego, porque são muitas páginas, a gente grava, é assim, numa sessão de gravação, se tiver alguém captando, né, a gravação, um técnico, um diretor, sei lá, a gente leva em torno de 2 horas de estúdio para gravar 1 hora de áudio. nossa. Então, cara, são 2 horas de você falando as 2 horas direto, assim, né. Uhum, Então é bem cansativo, mas eu amo fazer audiolivro, eu amo fazer audiolivro. E no caso da audiodescrição, eh, a gente tem que pensar que nós somos como nós narradores da audiodescrição, né, a gente é como se tivesse no ouvido da pessoa, assim, no ombro da pessoa, contando para ela o que ela tá vendo, né. Então a gente tem que tomar cuidado para não interferir tanto na obra, sabe. uhum, Tem uma linha tênue, assim, eu acho, do fazer parte da obra e narrar o que é a obra. Meio uhum. complexo, eu acho. É bem É sim. né, acho que, assim, você como consumidora desse produto, acho que sabe, né, do que eu tô Sim, falando, assim. sim. Não é simples também, então também exige muito treino, muita consciência, assim. Então, às vezes e aí, claro, tem pessoas que preferem uma audiodescrição mais reta e objetiva, né, sem muita emoção, entre aspas. Então, tipo, tá tendo, sei lá, uma cena de suspense, a pessoa fala: "Fulano abre a porta". É diferente de você falar: "Fulano abre a porta". Né, Uhum. assim, você vai dar o suspense no ar, você vai dar no tom da voz, a calma, ou às vezes não dá pra dar a calma, porque tem muita palavra e não tem o tempo de você fazer aquilo. Então, tem essa coisa. Então também, isso é uma outra peculiaridade que se assemelha um pouco à dublagem com a audiodescrição. A gente na dublagem, na narração do audiolivro, você vai dar a sua interpretação dentro do que se espera de uma interpretação de um audiolivro, né. Uhum.
Na dublagem, você não tem muito espaço para você criar muita coisa, porque você já está colocando voz numa coisa que já foi criada. Você já tem Então, uma coisa pronta, né? exatamente. Então, a gente, como dublador, o nosso objetivo é ser o mais próximo possível do que está na tela, né? Do como aquele personagem soa no original, né? E a audiodescrição também tem essa coisa da gente ter que respeitar o tempo. Então, você tem o tempo de entrada, o tempo de saída, porque às vezes vai ter uma música muito alta, que é, sei lá, é importante para a cena, você não vai falar por cima dessa música ou por cima das falas dos personagens. Então, você tem que conseguir falar o teu texto de uma forma clara, dentro daquele tempo. Uhum. Então, eu acho que nesse ponto, a dublagem e a narração da audiodescrição se assemelham, sabe? Sim. E aí, no caso, as três, né, você trabalha com sua voz, mas qual é a diferença, né, de você fazer esse trabalho de voz com a dublagem, com a narração, porque a dublagem a gente sabe que tem a questão da interpretação, acho propriamente dita, né? Uhum. Então, assim, qual é a diferença, né, na questão de voz? De voz, eu acho que na dublagem você acaba explorando mais a tua extensão vocal, porque é mais como a gente fala, né? Então, Uhum, tem uma hora que eu tô aqui contando pra você, daqui a pouco eu falo, meu Deus, né? Tipo, você sobe, você desce, a nossa fala é uma montanha russa, assim, né? Então, a gente tem uma maior dinâmica nos tons de voz, na dublagem. Na narração da audiodescrição e na narração do audiolivro, não, porque você não está interpretando uma emoção, uma. Não, você está contando, no caso da audiodescrição, você está contando para a pessoa o que tem naquela cena visualmente, né? Então, uhum, a tua função é muito objetiva, é você passar essa informação de uma forma clara e, claro, de- com um tom de voz e tudo que seja coerente com a obra. Uma coisa sim. que eu vi, eu não sei, talvez a gente entre nisso mais pra frente, mas falando nessa coisa do tom de voz, né, da audiodescrição, tem um colega meu que é baixa visão. E aí a gente Uhum, estava vendo uma narração de um filme, e aí era um documentário, tipo, sobre um crime, sei lá, era um negócio pesado, assim, sabe? uhum. E aí a descrição falava assim: então ele entrou e e Nossa fechou a porta. Senhora! Tipo assim, o locutor, que depois a gente foi ver que era uma inteligência artificial, era uma voz sintética, né, não necessariamente uma inteligência artificial, era uma voz sintética, tinha um sorriso na voz, que não cabia naquela cena, não Aham. cabia naquele produto, sabe. Então ficava horrível, ficava um negócio completamente descolado. E a narração do audiolivro, mesma coisa, a gente não vai fazer tanta firula vocal assim, né, porque, é é aquilo, você é uma coisa um pouco mais sóbria, mas depende também, porque às vezes tem vários personagens ao longo do livro, e você Uhum. tem que conseguir diferenciar eles de alguma forma para que não fique tão confuso para a pessoa que está ouvindo, né. Então você vai usar um recurso, tipo, uma pessoa vai falar um pouco mais aqui, a outra vai falar um pouco mais aqui, uma vai falar um pouco mais lento, vai ter um ritmo diferente, a outra vai falar um pouquinho mais rápido, e enfim, vai usando desses recursos para conseguir diferenciar, né. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que a dublagem acaba se diferenciando mais entre esses 2, porque tem hora que você grita, tem hora que você fala baixo, tem hora que você sussurra, é uma loucura. Imagino. E aí você já citou algumas coisas, né, mas em termos de preparação, assim, como é que é de uma preparação de uma dublagem para uma narração, ou para até mesmo uma narração, né, de audiodescrição? Uhum. Eu acho que para narração da audiodescrição, eu acho que até não tem tanto preparo assim, né, claro que tudo depende do que você vai fazer, né, eu acho que o preparo mais possível para a gente, para os 3 trabalhos, é um aquecimento vocal, né, Uhum. fazer um aquecimento antes e um desaquecimento depois, que eu admito, eu sempre esqueço de fazer o desaquecimento, e isso é ruim, porque
querendo ou não, você está ali trabalhando com essa musculatura muitas horas por dia. Uhum. Então, é como um atleta que está ali malhando, correndo, treinando, sei lá, e no final não dá ali uma relaxada, não faz um alongamentinho de boa, né, para dar uma assentada no corpo ali, né. Então, Uhum. eu acho que são esses é esse preparo que a gente tem que ter, é um aquecimento, um bom aquecimento para você não cansar tanto e você tá com a tua voz preparada para qualquer coisa que vier, né, para você gritar, para você falar baixo, para você falar muito, enfim. E aí, Paola, a gente agora, obviamente a gente está falando de audiodescrição e tal, mas entrando um pouquinho diretamente na questão da acessibilidade, todas essas áreas, né, elas têm, digamos, um ponto, né, na acessibilidade, assim. Como é que você enxerga, né, o seu trabalho, né, nessas áreas, nesse impacto para questões de acessibilidade mesmo? Eu acho incrível e eu fico muito feliz, essa é uma das coisas que me deixa muito feliz dessa profissão, porque a gente vive num país em que a gente ainda tem milhões de pessoas analfabetas, né, Sim, outros quase 50% da população com o ensino básico incompleto. Então, às vezes eu vejo uns comentários, assim, de umas pessoas que são muito descoladas da realidade, ao meu ver, do tipo: "Ah, dublagem é para preguiçoso, ah, meu aprende", Deus. tipo essas coisas assim: "Ai, aprende o idioma, vai aprender inglês, nã-nã-nã", umas coisas assim, você fala: "Cara, de quem você tá falando? Você tá falando da", Exato, não é a né, realidade de assim, todo mundo. exatamente, você tá falando da pessoa que você tá xingando aí na rede social, que fica o dia inteiro conectado nas redes, enquanto a maioria da população tá pegando 4 horas de condução por dia e tendo que cozinhar e tendo que cuidar de filho e tendo enfim, né. Você tá falando com quem? Então, eu acho muito incrível a gente poder levar informação para as pessoas, né, cultura, arte, eh, então eu acho essa parte do trabalho muito fantástica, muito bonita. E também, acho que as pessoas esquecem também, né, que, cara, existem crianças, jovens, que não têm tanto domínio da leitura, que estão aprendendo, estão sendo alfabetizadas. A gente cresceu assistindo Sessão da Tarde com coisa dublada e a gente lembra daqueles filmes com muito carinho. Sim, Então é isso, né, eh, muitas pessoas dependem do dessa acessibilidade, né. uhum, Pessoas idosas, pessoas com deficiência visual, crianças, enfim, pessoas que não querem ficar ali perdendo tempo vendo legenda, porque às vezes ler a legenda você perde o que está em cena, às vezes não, é, sempre, né, você tá com o foco na legenda, você vai perder detalhes da cena. Então a dublagem te possibilita isso. E a audiodescrição possibilita as pessoas que não conseguem enxergar terem essa experiência, artística, né, ou enfim, ou informativa mesmo. sim. E aí, Paula, como que você vê nessas 3 áreas, como que elas podem, né, complementar, assim, para uma boa na questão no audiovisual, por exemplo? Eu acho que elas são fundamentais, Rê, no audiovisual, porque é isso, né, ele é audiovisual para quem, né, porque o visual, a gente tá pressupondo que todo mundo é vidente e todo mundo E que todo mundo vai ver aquilo, vai né. ver aquilo, né. E não necessariamente isso é verdade. Então, cara, se você for ver, assim, a quantidade de pessoas que têm algum problema de visão, não necessariamente a pessoa é cega ou baixíssima visão, mas que tem alguma dificuldade de enxergar, ou mesmo uma pessoa, você pega o exemplo do rádio, né, cara, quantas donas de casa que estão ali fazendo as coisas e estão escutando, né. Então a Uhum, audiodescrição, ela também pode ajudar nesse momento em que você não está parado na frente da TV assistindo alguma coisa, né. Ela vai além das pessoas que realmente dependem da audiodescrição. Ela pode ter um público muito mais amplo. Então eu acho interessante que a gente está num momento em que parte dos
fomentos de cultura e tudo, obrigam os projetos terem acessibilidade. E isso está sendo incrível, porque as pessoas Sim, não sabem fazer isso. Ninguém sabe fazer. A gente está aprendendo, a gente está construindo esse conhecimento. Então a gente esbarra numas coisas assim, que é, por exemplo, as pessoas não terem noção do tempo que leva fazer um roteiro de é audiodescrição. demorado, né? Porra, que é trabalhoso pra caramba, né? É muito trabalhoso. Então, acho interessante as pessoas serem meio obrigadas a se envolverem com isso, porque às vezes a pessoa não tem realmente noção da real necessidade, né? E, sei lá, não teve contato com pessoas com deficiência visual, não sei. Então, então tem isso. Os livros, por exemplo, os projetos que querem lançar livros, eles estão tendo que lançar também o audiolivro, né? Sim, Então, tudo isso, é, cara, a sociedade só tem a ganhar, né? Com todos esses produtos, com é com todas essas. certeza, né? Uhum. Com certeza. E aí, vamos entrar no assunto, digamos, polêmico. Eu queria que você falasse, Paola, como que você vê, né, o avanço, né, da tecnologia dentro dessas áreas, né, da audiodescrição, da dublagem, né, da Uhum. narração. É, Recentemente a gente teve um fato curioso, né? Então, sim, né? gente, é muito polêmico. É, Então, bastante. eu acho assim, Rê, a tecnologia, ela não é o problema em si, né? A tecnologia, ela é genial, ela é incrível. A inteligência artificial generativa, é, enfim, a inteligência artificial como um todo, ela é incrível, possibilita e facilita a nossa vida demais. O problema é o uso que se faz disso, né? O, o como isso é feito. Então, há algum tempo a gente está com o movimento Dublagem Viva, que é justamente para a gente regulamentar esses usos, porque hoje em dia você não tem, existe assim uma lei de direito autoral e não sei o quê, mas o uso da nossa voz com essas alterações da inteligência artificial, elas são muito difíceis de serem enquadradas nessa questão do direito autoral e direito conexo. Então, tem vários colegas meus que tiveram as suas vozes clonadas ou fizeram um trabalho para uma empresa, os caras venderam a voz dessa pessoa E nem e agora comunicou. não nem comunicou, porque assim é difícil, porque muitas coisas, muitos contratos, por exemplo, da dublagem, a gente cede a nossa voz, assim, Uhum. do projeto, a gente não tem controle nenhum sobre nada. E aí as pessoas falam assim: "Ah, mas então não assina o contrato". Acontece que se você não assina o contrato, Você não você não trabalha. trabalha, É, né. Então, assim, não tem e não é: "Ai, todo mundo tem que parar". Cara, não tem todo mundo, né, assim, não tem todo mundo vai parar. A gente vive num mundo capitalista, cara, as pessoas têm contas para pagar, têm filhos para criar, exato. então não dá para esperar que as pessoas parem de trabalhar, né. Então é complicado. E aí essas pessoas que tiveram suas vozes clonadas estão aí movendo o processo, mas assim, é muito difícil. E enquanto isso, eles estão perdendo trabalho para eles mesmos, assim, né. Uhum. Então, uma das minhas colegas tá com a voz com trocentos vídeos no YouTube. Meu Sim, Deus! comercial com a voz dela, um monte de coisa que ela não fez, sabe. Então assim, poxa, isso é justo? Né, isso é justo? Então a gente está batalhando para a gente conseguir regulamentar isso, ter alguma forma de fiscalizar ou ter uma forma da gente de ser remunerado pelo uso da voz, mesmo usando as inteligências artificiais, né. Uhum. Porque, cara, é isso, alguém está ganhando em cima, né. Não é justo que o profissional que deu a voz àquele negócio não receba nada. É. E então é complicado, mas eu acho que ela como uma ferramenta tem muito a acrescentar. Tá tendo uma polêmica aí até de um filme do Oscar que usou a inteligência artificial
para corrigir algumas pronúncias de palavra dos atores. Agora eu não Uhum. lembro qual que é a língua que eles falam, é polonês, não sei, diz que é o diretor é dessa nacionalidade, que eu não vou lembrar qual que é agora, e ele falou, cara, é muito difícil falar, o ucraniano, não sei, acho que é ucraniano, alguma coisa assim. Ele falou, é muito difícil um não nativo falar a língua da forma correta. E eles queriam que os atores soassem o mais nativo possível, né? Uhum. Então eles fizeram aula, os caras foram lá, treinaram, não sei o quê, fizeram o melhor que eles puderam. Eles tentaram todas as formas de conseguir fazer essa alteração em algumas vogais que são muito peculiares assim nesse idioma e não deu certo. Então ele falou, olha, a gente ia conseguir fazer isso manualmente, só que ia levar o triplo do tempo. Então a gente Sim, conseguiu fazer isso com uma inteligência artificial que fez isso muito mais rápido. E aí tá essa polêmica do, mas então eles não deveriam ganhar pela interpretação, e não sei o quê, então alterou a interpretação. Cara, pelo que esse depoimento, não alterou a interpretação. Ou aí tem aquela questão da pessoa falando, então chamassem os atores daquele país, e não sei o quê, umas polêmicas assim, né? Que uhum. aí, vixe, aí esse daí também dá pano pra manga pra discutir, É, né? vai andando nisso daí que não Nossa, tem. a gente vai entrando no negócio, não tem fim essas discussões. Mas, mas eu sinceramente acho que nesse caso, se foi de fato como ele está falando que foi, né? É, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como mais uma possibilidade de você é, atingir o seu objetivo, assim, né? E assim, a voz é deles mesmos. Tem trechos que, inclusive, foi o diretor que gravou a palavra porque ele sabe fazer a tal da vogal, né? Ele sabe falar. Uhum. E aí usavam e fizeram essa manipulação de soar como o ator que falou a frase, mas ser a, a, a voz do diretor ali, o guia, né? Uhum. Então eu acho que sendo assim, a tecnologia está aí para nos ajudar, sabe? Tendo ética, tendo. É que é isso que é o problema, a gente querer esperar bom senso do ser humano fica um pouco complicado, É né? ser humano, não. Que bom senso É, é não veio no chip. difícil. É meio difícil, né? É o que você falou, é questão de usar, né? Saber usar. Como eu disse no início, é polêmico porque recentemente a gente teve um belo filme da nossa querida Prime Video, que, gente, pelo amor de Deus, assim, com todo o respeito, o negócio ficou ruim. Ficou muito Não, ruim. é Ficou assim, é- Eu fiquei chocada, eu juro, eu fiquei chocada quando eu vi a postagem, mas eu não tinha visto o vídeo em si. Uhum, E aí me mandaram um trecho do vídeo, eu falei, não é possível. Tipo, uhum, eu pensei, como que uma pessoa consegue? São mais de. Eu nem assisti o filme, não sei quantas horas são, mas geralmente é mais de uma hora de um filme. uhum. E assim, e aí a gente vai para aquele extremo, né, ô Paulo? É saber usar o negócio com a moderação certa, né, gente? E aí eu acho que também tem o lance do quem tá usando, né? Assim, quem tá usando? Sim. Quem Cara, tá, quem tá por trás daquilo, né? quem tá por trás disso? Porque nesse caso, meu, é uma gigante do mercado. É uma gigante. É sério que vocês vão dizer que vocês não têm dinheiro para pagar profissionais para fazerem esse trabalho? Sabe? Que tá tão mal das pernas assim? O dono é simplesmente um dos 3 bilionários Não do faz nem mundo. sentido. Entendeu? Você vem querer me dizer que você não pode pagar profissionais? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que isso que mais nos revolta é ver que quem está por trás dessa especulação são as grandes empresas que querem baratear o custo e querem jogar Uhum. os profissionais para escanteio. Então, assim, é revoltante demais, assim. Se você for ver os contratos que a gente assina de dublagem, tudo, dá vontade de chorar e falar, jogar tudo para o alto e correr para as montanhas, assim, porque é um Uhum. absurdo.
Então, é isso, cara, esse filme, meu Deus do céu, Eu confesso assim, que eu não assisti ele, assim, eu vi não é um trecho. impossível, Eu vi um não tem, trecho só. não tem como, não tem como, porque ali nada é português, ali, né? Nada é Uhum. português brasileiro ali. O que eles falam, as palavras que eles usam, a entonação é tudo um negócio robótico. A pessoa pode estar chorando, a pessoa pode estar gritando, a pessoa pode estar numa cena romântica, ela está Não, usando o robotizado mesmo. mesmo, tipo, zero emoção. Você vê o vídeo, o Não, cara, a cena que eu vi era uma cena dele meio que brigando assim com a mulher, tipo, fulano, vem cá. uhum, Fulano não sei o quê. Gente, tipo, você tá brigando com a pessoa, você não tá, uhum. teoricamente, não era pra estar nesse tom, digamos, entre aspas, calmo, né? A mulher sendo enforcada na parede e ela fala: Você é igual o seu pai. Igual, Igual. igual. Gente, aquilo me deu agonia, eu juro, aquilo me deu agonia. Eu falei, não é possível. Cara, é de sentar e chorar, assim, e aí é isso, né? É por isso que eu digo que não dá para esperar bom senso, e é por isso que eu acho, sim, que tem que regulamentar as coisas, cara, porque não existe ética quando a gente está falando de dinheiro, não Uhum. existe bom senso. Então, por exemplo, essa mesma empresa, tempos atrás, colocou um filme do Estúdio Ghibli que se chama Túmulo dos Vagalumes. Eles colocaram no catálogo com fã dublagem, com dublagem de fãs. Eles pegaram o negócio do YouTube, porque era Meu onde estava Deus. disponível, e colocaram no catálogo de um streaming pago esse negócio que eles pegaram do YouTube. O dono do canal nem sabia. Então, assim, gente, o que é isso, sabe? O que vai virar? E aí é isso, nesse caso do filme, com a dublagem bem entre aspas, porque aquilo dali, cara, é qualquer coisa menos dublagem. Meu É, Deus, é muito horrível. Eu acho que assim, as pessoas deviam assistir porque é muito engraçado, porque é trágico. é tão trágico que chega a ser. Não, você escuta, você fica chocado. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei chocado assim, ó, com a boca Gente, aberta. é sério, eu não tinha visto, e aí eu vi só uma postagem, aí eu até repostei no meu Instagram, só que o vídeo não tinha o áudio. E Ah, aí eu conversando com uma dubladora, tal, não sei o quê, aí ela me mandou. Eu acho que eu vi umas 3 vezes falando que eu falei assim, não, não é eu não, possível. eu não tô vendo isso, não. Então, e estamos, né? Então, por um lado, eu penso, cara, é, olha a gravidade de, de, de várias coisas. Primeiro, como que o controle de qualidade, a empresa como um todo, acha aceitável colocar um produto desse para vender? Porque é isso. Isso aqui é vendido. Eles não estão Uhum. dando nada. Isso aqui não é grátis. A gente está pagando por isso, Exato, né? todo mundo vai lá e paga um valor mensal, né? Tá todo mundo pagando por isso. Então, beleza, é isso. Aí outra coisa isso foi feito lá fora, pelo distribuidor lá fora, não foi feito no Brasil. Uhum. Então, assim, quem lá entende de português? Ninguém, né? Então, para eles que estão escutando aquilo, é passável? Tanto faz. É o Javier Bardem falando português, entre aspas, no Comer, Rezar e Amar. É ridículo. Mas assim, né, ele tá ali fazendo um brasileiro. Cara, a gente que é brasileiro sabe que aquilo dali é um portunhol que ele tá falando. Né? Os americanos, legal, ele tá falando português. Então, assim, quem é o público final desse produto? Né? Quem que vai consumir isso? Ninguém vai consumir isso, porque é insuportável, Uhum. é inadmissível, é realmente assim, gente, É escutem, chocante. é chocante, vocês vão entender. O nome do livro, eu vou até falar o nome do filme, se chama O Silêncio de Marcos Tremer. Eu sei que, por um lado, a gente não devia falar para não ficarem dando clique, mas eu acho que tem que dar clique sim, para ver o absurdo que é aquilo dali. E E assim, e entender, eu acho que por um lado ele é bem ilustrativo do como a máquina ainda não chega nas nossas emoções mesmo, né, ali,
ficou, eu não sei se foi simplesmente também um trabalho muito mal feito, uma manipulação da inteligência artificial muito mal feita. Então, esse aqui é o problema, né, ô Paulo? Aí a gente volta àquela pergunta, quem tá por trás, né, disso daí, né? Como isso foi feito, né? Uhum. Eu não tenho maiores informações do tipo, qual programa que usaram, Aham. quem que fez, né? Porque teve um lá, que acho que era um documentário da Globoplay, que era sobre um voo e tal, e para algumas vozes eles usaram um sistema de traduzir a fala da pessoa para o português. Então, Hum. eles usavam a própria voz da pessoa e mudavam para o português, fazia a pessoa falar português. Para alguns personagens deu certo, tipo, não ficou assim tão horrível. Para outros Ok, né? ficou. Vamos dizer assim, né? É, porque era uma coisa mais falada, não era tão interpretado e tudo, é até passável. Mas outros ficava esquisitíssimo, assim, muito esquisito. E aí foi feito com Eleven Labs, que é um aplicativo que está aí aberto para todo mundo usar. Uhum. Então, e assim, cara, era ruim também, não vou dizer que era bom, não, é aquela coisa do tipo, tá, dá para escutar, não, foi um pouco mais aceitável do que esse filme aí que a gente tá falando agora, que é 100% inaceitável, não tem como, Uhum. É. mas enfim, é isso, né, assim, quem que tá usando isso, precisa mesmo, porque uma coisa é um pequeno produtor, né, é uma pequena produtora, é um cara que é independente, que quer acessibilizar o seu produto também, deixar ele dublado em outras línguas, acessível em outras línguas, um canal no YouTube, sei lá. Cara, para isso eu acho genial ter essa tecnologia, sabe? É você ter Uhum. um alcance, aumentar o seu alcance, né, de informação e tudo. Então, por isso que eu digo, o problema não é a tecnologia, o problema é por que estão usando essa tecnologia, né? Nesse caso do filme, cara, não é por uma qualidade, não é porque vai ficar melhor, não, é simplesmente porque eles vão economizar dinheiro, ponto, ponto. Não tem outra razão. Uhum. E ficou horrível, né? Então, é, é, é uma razão egoísta, se você for pensar, né? Porque não está pensando no público final. Não mesmo, né? Não estão pensando mesmo, porque senão teriam colocado brasileiros para fazerem o controle de qualidade disso. Então, isso é uma outra coisa que a gente pede no movimento Dublagem Viva, que os produtos sejam dublados em território nacional. Porque só a gente fala a nossa língua. Ninguém mais no mundo fala a nossa língua. Né? Então, os nossos termos do dia a dia, as nossas gírias, as adaptações que a gente faz muita adaptação na dublagem, muita. Uhum. Justamente para a gente regionalizar, né? Trazer para o nosso cotidiano brasileiro, né? É... Ih, menina, então é isso, né? Um babado. É uma discussão longa, né? Meu Deus do Ixi. céu. Nossa, estamos nessa há literalmente anos, anos. E a galera tá aí fazendo os bancos de vozes com voz que a gente não cedeu, né? É complicado. E por aí vamos indo, né? É. E aí, Paola, eu queria que você falasse também qual o impacto, né, cultural você acha que essas três áreas, né, teria para uma sociedade mais inclusiva e tal? Nossa, eu acho que é um baita impacto, porque pegando principalmente no caso das pessoas com deficiência visual, né? Eu estava conversando com uma colega minha que é baixa visão e a gente estava com um projeto de fazer audiodescrições de capas de discos, de obras de arte, Uhum. de imagens icônicas que as pessoas com deficiência visual nunca tiveram acesso, porque nunca foi narrado, a menos que alguém próximo dessa pessoa falasse e contasse para ela como era aquilo, né? Às vezes você tá, sei lá, estão fazendo um documentário sobre Van Gogh, e aí falam, o quadro do dos girassóis, e aí você fica, tá, mas como é que é esse quadro, né? Como que é isso? E você não tem a narração disso.
Uma pessoa que não está vendo, que não está enxergando, não vai saber. Uhum. Então, a gente acaba perdendo no repertório cultural das pessoas, né. Então eu acho que a audiodescrição, a dublagem, o próprio audiolivro, eles ajudam as pessoas a terem acesso a esses repertórios, sabe. Sim, E é isso, é informação, é conhecimento, é cultura, e a gente anda tão pobre disso tudo que, assim, é uma contradição, né, que ao mesmo tempo a gente vive no mundo da informação, mas eu achei interessante que eu não lembro quem falou isso, que informação é diferente de conhecimento. Então você tem um monte de informação jogada, mas as pessoas não fazem as conexões entre as informações, né, não tem o uhum, tempo da contemplação, não tem o tempo da elaboração de um pensamento. Então você não gera um conhecimento. E então eu acho que é importante a gente ter mais pessoas pensando aí, né. Então a gente acessibilizando mais as coisas, a gente vai ter mais cabeças pensantes que podem, eh, impulsionar nosso país aí, né, sei lá. Acho que todo sim, mundo tem o direito de saber das coisas. Então eu acho que esses trabalhos eles têm muita importância por conta disso, sabe. sim. E aí, Paula, falando nisso, como você acha que trabalhar, né, e você que trabalha nessas 3 áreas, você acha que trabalhar com narração e com audiodescrição, isso ajuda, né, na dublagem? E se sim, como, né? Na dublagem, eu acho que ajuda num sentido de a gente ter mais repertório, Uhum, inclusive de vocabulário. Eh, eu acho que para um dublador, para um artista no geral, mas, pra um dublador é muito importante ter um bom vocabulário, porque muitas vezes a gente pega, um texto, por exemplo, que a boca do personagem tá mexendo muito, e o nosso texto tá muito curto. A gente fala que tá curto quando tem, pouca palavra para muita boca mexendo, sabe. uhum, Aí a gente fala que ou tá curto ou tá longo, ou tá comprido. Então quando tá comprido é porque tem muita palavra para pouca boca. Então a gente precisa adaptar esse texto, ou aumentar ou diminuir esse texto. Então a gente vai ter que arranjar sinônimos para algumas palavras, para você poder manter o sentido da frase, com menos palavras ou com menos sílabas ou com mais sílabas. Então, leitura é um negócio extremamente importante para quem quer dublar. uhum, Então eu acho que a narração do audiolivro, e também para além do vocabulário, é o conhecimento sobre coisas, sobre o mundo, sabe. Quando você lê, você expande os teus horizontes, você vivencia, experimenta, vivencia não sei se é a palavra, mas você experimenta realidades que não são as tuas, né, uma uhum, visão de mundo que não é a tua. Então você vai se aproximando, assim, com formas de pensar de um personagem que é diferente do teu, uma personalidade que é diferente. Então eu acho que tudo isso acaba entrando no teu repertório de possibilidades, e isso ajuda sim. na dublagem, sabe. Eu acho que na narração da audiodescrição, mesma coisa. Cara, tem horas que você tem que narrar umas coisas que você nunca viu aquela palavra na vida. A audiodescrição, cara, é um desafio absurdo. Pra quem vai fazer roteiro de audiodescrição, amigos ouvintes, vocês que estão nos escutando, parem e façam esse exercício. Quando vocês estiverem vendo uma cena, por exemplo, uma sala ou, tá vendo um filme, pausa o filme. Tá assistindo uma aula, pausa a aula e tenta descrever o que você está vendo, tudo aquilo, né, tudo que você está vendo. É muito complexo. E aí, você tem que pensar que você tem que dar o máximo de detalhes, eh, passar o máximo de informação, sem ser um tempo muito longo, porque senão a pessoa não vai entender nada. E senão você perde o time também da cena, né, vamos dizer assim, né. Exatamente. E aí, então você tem que selecionar bem as palavras, e aí tem umas coisas tipo, a gente tinha que
Teve uma época que eu era narradora de audiodescrição da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado do Paraná, ou do Uhum. Paraná, de São Paulo. E aí, a gente tinha que narrar as aulas de física, de engenharia. E a gente tinha que narrar como é que é o nome daquilo? Umas ilustrações, uns desenhos, assim, no quadro. Cara, e aí a gente tinha que descobrir que palavra que era aquela, para dizer o que era aquele objeto, né? O que era aquele símbolo numa equação da aula de cálculo. O que era Nossa, aquele uma aula de símbolo? cálculo, maravilhoso. Mulher! Eu fazia narração de aula de cálculo, de aula de programação de computador, era uma loucura, uma loucura. Então, tudo isso acaba te dando um repertório de palavra e de síntese também. Então, eu acho que todos esses trabalhos são complementares, sabe? Eu acho que Uhum. todos eles ajudam, de alguma forma, todos, entre si. Sim. Bom, Paulo, e aí, assim, a gente sabe que a narração e a audiodescrição, ela é mais objetiva, né, vamos dizer assim, enquanto a dublagem, ela já é mais dramatizada e tudo mais. Como é que você faz, né, para lidar com essas três áreas, assim? Olha, isso é um desafio, na verdade, porque aquilo que a gente estava falando, né, da narração da narração do audiolivro, por exemplo, você precisar falar todas as palavras corretamente, todos os S's, todos os R's, tem que estar tudo muito bem pronunciado. Na dublagem, muitas vezes, a gente tem que sujar um pouco, a gente tem que não deixar tão bem falado assim, porque a gente não fala assim no dia a dia, né? Uhum, Então, às vezes, a gente tem que descolar um pouco disso. É, então é um desafio, às vezes, você se, des, se desprender um pouco. Por exemplo, se eu estou fazendo muito audiolivro num período, e aí vou fazer uma dublagem de uma coisa mais soltinha, às vezes no início eu estou falando os R's, estou falando os S's, estou falando, nossa. preciso falar com você. Daí o diretor, tira esse R, Paula, por favor. Sabe? Então tem um pouco isso, assim. É, mas ao mesmo tempo é isso, cara, a gente tem que ser capaz de fazer tudo, né? E, e no caso também da a dublagem, ajuda nessa na interpretação, né, ou em você ou suavizar, ou você pesar a voz, essas nuances, que você acaba deixando, por exemplo, um audiolivro um pouco mais interessante, né, ou Uhum, conseguindo diferenciar os personagens, tendo um entendimento mais claro das falas mesmo, do próprio texto, né, porque a gente está o tempo inteiro a dublagem, você precisa ver ali e já sacar qual que é o texto, qual que é o subtexto, o que que aquele personagem pretende com aquela fala, né, não é uma frasezinha solta. Por que que ele tá falando daquele jeito, né, enfim, tudo isso em questão de segundos, porque a gente não fica analisando o texto, né, a gente não tem tempo para isso, tem que ser muito rápido. Então a gente acaba ganhando um pouco mais de agilidade nisso, sabe. uhum, E isso acaba também ajudando na audiodescrição, por causa disso, do você entrar no clima da cena, né, do você entender, qual que é o tom que você vai usar, a agilidade na fala, você conseguir falar uma frase rápido e falar todas as letras, enfim, é uma loucura. eu imagino. Bom, Paulo, a gente está chegando ao fim desse nosso papo. Foi bem legal, foi um prazer ter você aqui. E eu deixo um espaço, né, se você, para você se despedir do pessoal, você divulgar um pouco do seu trabalho, suas redes sociais, pode ficar à vontade. Ai, obrigada, Rê, quero agradecer o convite, foi muito legal. De rede social eu sou meio lerda, então eu não sou uma super produtora de conteúdo, mas quem quiser dar uma olhadinha em algumas coisas que eu já fiz e tudo, pode olhar no Instagram, é Paola Molinari. Então lá tem um pouquinho de dublagem, de game, de audiolivro, audiodescrição, um pouquinho de tudo lá. E, e é isso, a gente vai se falando.
E eu sou um pouco devagar para responder mensagens, se vocês me mandarem, não é pessoal, gente, é porque eu sou devagar mesmo. Mas brigadão, Rê, eu adorei participar e tomara que ajude de alguma forma quem estiver Vai sim, ouvindo. com certeza. Legal demais. Bom, é isso, gente. Beijos e até a próxima.